Então vamos lá. O catolicismo, religião oficial. Estamos falando aqui de religião cristã católica na época, tá? Aos poucos, depois virão as outras religiões cristãs. Pode começar para mim, por favor, a Maísa. Ela consegue ler. Consegue, Maísa? Maísa. Já até não sabe onde está. Luiz Felipe, você consegue? Ele não tem microfone, se eu não me engano. O Luiz Felipe não tem nem microfone nem câmera. Não? Tá. O Paulo está falando aqui que nós temos um dever para corrigir. Qual é o número do dever? Era o registrando. Era o registrando. Está na página 20. Ok. Eu não recebi todos os deveres e também não li todos que eu estava fazendo prova. Mas depois eu vou lá verificar e anotar a nota da participação. Você quer fazer o favor, Paulo, de ler o seu? Posso? Por gentileza. Nós vamos fazer um parágrafo, ou um texto, ou um comentário, falando a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Pode começar, Paulo. Pode ler ou pode pergunta? Não, pode ler já. A espada é a Espanha dizimando os nativos, a cruz era a igreja que apoiava os assassinatos, e a fome é que eles ficaram sem comida com a batalha. Você concorda com isso, Amanda? Sim. Sim. Isso aí, a forma de você responder poderia ser um texto maior ou menor, mas, no geral, é isso que vai acontecer. Nós vamos ter a espada aí é a matança, é o extermínio dos nativos, é o genocídio que os europeus, causaram aos nativos. A cruz é a imposição, é exatamente parte do que nós vamos trabalhar agora, é a imposição da igreja sobre os nativos e ela, de maneira direta ou indireta, apoiava a colonização, apoiava as atitudes dos europeus, apoiava até mesmo a escravização e as batalhas. Com isso, muitos morreram. E também vai falar da fome. Como muitos nativos estavam na frente de batalha, estavam lutando pelos outros, não, às vezes faltava quem produzisse, faltava mão de obra nas lavouras deles, então, por isso, muitos vão morrer de fome. Alguém mais gostaria de ler? Por favor. Eu posso ler o meu? Por gentileza, Marcela. A espada representa o poder ibérico dos espanhóis, que mataram milhares de ameríndios. A cruz representa o poder religioso da igreja, que impunha aos índios a religião católica, por meio da catequese. A fome representa a desestruturação do sistema dos índios que foram forçados a obedecer o sistema espanhol. Ótimo. Vejam bem, essa pergunta, esse comentário, essa fala do Pablo Neruda é tão simples, mas também é tão profundo, né? Quando você fala assim, uma espada, uma cruz, vai dizimar milhões de pessoas. É triste ver que a ganância de alguns, ver que a cobiça de alguns, ela é sem limite. Não tem limite. Para ficar rico vale até mesmo matar o outro, né? E isso não acaba. A gente observa isso hoje na atualidade. De vez em quando aparecem alguns problemas sociais, políticos e econômicos e eles, direto ou indiretamente, se parecem com essa fala de Pablo Neruda, né? A espada hoje pode ser uma bomba atômica, né? A espada hoje pode ser uma bomba viral, uma bomba de bactéria, né?
Então, assim, é outro contexto, mas remete para o mesmo final trágico e triste. Vamos lá. O catolicismo. Gabriela, pode começar aqui, por favor? O catolicismo. Religião oficial. Assim como na metrópole, o catolicismo era a religião predominante na área colonial espanhola, onde o Papa concedeu ao rei o direito de administrar os interesses da Igreja na América, em troca do comprometimento deste em ajuda na expansão do catolicismo. Então, vamos entender, só um minutinho, Gabriela. Então, vamos entender aqui, ó. O rei de Portugal, da Espanha, passa a ter o direito de administrar os interesses de quem? Da igreja na América. O Papa não vem para cá. Então, ele vai administrar. Mas aqui vão ter padres. Vão ter padres para fazer o papel da igreja. Então, junto com toda a nobreza, junto com toda a parte administrativa que veio para a América Espanhola, também vieram os padres. Mas quem vai coordenar indiretamente, porque ele não vai estar na América, é o rei. Para que a igreja dá total poder ao rei? Com a função de expandir o catolicismo. Quando fala em expandir, ela quer propagar a fé e, por trás dessa propagação da fé, ela quer tirar proveito econômico. Pensa para você ver a quantidade de igrejas católicas que tem no mundo todo. Isso é patrimônio do Papa. Essa igreja católica que a gente tem aqui em Patrocínio, Chatelet também é católica, né? Da Matriz, da Santa Luzia, de Fátima, de Santa Terezinha, de São Geraldo e de outras mais que tem. Indiretamente, elas são do Papa, porque pertence à diocese de Patos de Minas, onde Patrocínio está ligado, mas a diocese pertence ao Vaticano, que é lá onde está o Papa. Então, imagina a quantidade de terrenos e de construções que a Igreja Católica tem no mundo todo. Isso porque nós estamos falando da Igreja Católica, mas pode ser igrejas evangélicas também. Pode ser igrejas islâmicas também. Então, todas as igrejas possuem fortunas. E quem faz essa fortuna das igrejas? O povo. Nós é que ajudamos a construir as igrejas. Nós é que ajudamos a pagar os bancos das igrejas. Nós é que construímos, participamos das quermesses para tirar dinheiro para as igrejas. Então, é o próprio povo, através da cristianização, do catolicismo, né, que vai investir na igreja. Vamos aqui. Pode continuar, por favor, o Felipe. Dessa forma... Felipe também não tem jeito de ler, não? Dessa forma, a Igreja Católica esteve presente desde a conquista e teve uma atuação significativa na obra de colonização. Moderou os hábitos econômicos, fiscalizou a população para o Estado e catequizou. Então, vamos aqui devagar aqui nessa parte, ó. A igreja vai catequizar os índios. Quando ela catequiza os índios, é ampliação da fé católica. Ela vai fiscalizar. Quem vai fiscalizar? A igreja. Vai fiscalizar o povo. Para quem que ela fiscaliza? Para o Estado, para o governo do Estado. E ela vai moderar os atos. Esse moderar os atos é assim. A Igreja Católica, na colonização da América Espanhola e da América Portuguesa, não da inglesa, ela dá e toma. Ela dá e toma. Ela bate e assopra. Por que é assim, Jardine? Ela fala assim, não pode maltratar os índios. Mas
Atrás disso ela fala, não, mas tem que ter alguém para trabalhar para nós. E para trabalhar para nós temos que ter imposição sobre os índios. E muitas vezes os índios são rebeldes, então eles merecem apanhar. Então ela fala que não pode, mas em determinados momentos ela diz pode. Então ela bate e assopra. É igual quando a mãe passa mertiolate no machucado da gente. Né? Antigamente o mertiolate doía, hoje não dói mais. Passava aquele mertiolate, fervia na pele da gente, né? E a mãe assoprava. Então ela sarava o machucado, mas ao mesmo tempo doía. É o que a Igreja Católica fez na América Portuguesa e na América Espanhola. Ela protegia os nativos da colonização, mas ela apoiava a colonização. Quando fala assim, fiscalizava a população, a igreja tocava, de certa forma, um terror sobre o povo, dizendo que se não cumprisse as regras e podia ter punição de acordo com a fé, que era ir sofrer no inferno, né? Então o povo tinha medo. E Deus, você não tem que ter medo de Deus, você tem que respeitar. Então você tem que ter temor, não é medo. Pode continuar aqui, Marcela. A atuação da igreja. A atuação da igreja era feita por meio de duas frentes principais. As missões, que consistiam no trabalho dos padres e freis de ensinar aos indígenas os princípios da religião católica e, ao mesmo tempo, entregá-los aos costumes europeus. E a censura das atividades intelectuais e comportamentos considerados imorais, realizados pelo Tribunal da Inquisição, instalados no México e no Peru, que julgava os acusados de cometerem heresias, ou seja, de divulgarem ideias contrárias àquelas defendidas pela Igreja ou de praticarem ações condenadas pelo catolicismo. Pensa comigo. Eles chegaram aqui num local onde o que prevalecia, onde o que mais tinha, era pessoas que não sabiam o que era cristianismo, nem o que era catolicismo, que uma coisa está acoplada à outra. Aí eles chegam aqui e observam rituais de oferenda, de agradecimento, de pedido aos deuses, onde eles sacrificavam pessoas. Aí eles começam a impor a religião deles, que é o catolicismo. E quem não segue, passa pelo Tribunal da Santa Inquisição. O que é o Tribunal da Santa Inquisição? É punição de morte, até mesmo morte na fogueira, para aqueles que não seguiam os preceitos religiosos cristãos. Vocês imaginam, então, que deve ter morrido muitas pessoas? Ou não? Eu gostaria de ouvir vocês. Eu gostaria que colocasse os microfones para a gente conversar aqui um pouco, ligar para a gente Acho que conversar. sim, professora. Hã? Eu acho que teve um Acho que genocídio. morreu muita gente, sim. Então aí vai ter muita matança, vai ter genocídio. Por quê? Como eles chegaram pondo e quem não aceitava passava pelo tribunal, ai, gente, é muita gente que vai morrer. Então eles fizeram uma outra limpeza, entre aspas, no povo. Só vai ficar aquelas pessoas que passam a ser vaquinha de presépio, cordeirinho, que aceita a imposição deles. Se eu aceitar ser católico e consigo conduzir a minha família nas regras católicas, por mais que eu sofra, eu não vou sofrer nenhuma punição da Inquisição. Caso eu não aceite, eu vou sofrer as imposições, até mesmo morrer pregado numa cruz, ateando fogo em mim. Pode continuar, Pedro Antônio. Onde que parou, professora? Eu tô um pouco perdido. Último parágrafo. Dessa forma, ao converter os índios à fé católica, europeizando-os, a Igreja
colaborou com as formas de dominação do Estado espanhol. Só um É minutinho. preciso. Só um minutinho. Viram? Ela falava, não pode judiar dos indígenas. Imagina, não pode fazer isso. Ah, mas aqueles índios que não são catequizados, que não aceitam a catequização, fogo neles. Então, ela dá e tira. Pode continuar, Pedro Antônio. É preciso destacar, no entanto, que algumas ordens religiosas, como os jesuítas, os franciscanos e os dominicanos, agiram muitas vezes em defesa dos índios. Viram? Então, dão e tiram. Nesse aspecto, destacando-se o frade dominicano, Bartolomeu de las Casas, um dos mais ferrenho crítico da escravização e da destruição da população nativa pelos colonos espanhóis, é que, com as suas denúncias, contribuiu para a proibição da escravidão indígena por parte da coroa espanhola. Então, vejam bem, junto disso tudo, vai ter alguém que realmente defende. Vai ter alguém que realmente é contra o Tribunal da Santa Inquisição, que é contra a colonização da forma como acontecia. Mas isso é uma minoria. Tem alguns. Vamos falar hoje um pouquinho sobre colonização inglesa. Vocês vão partir para a página 25. Vocês vão colocar aqui para a tia Tânia, aqui, fazendo favor, um recadinho. Todos vão colocar. Coloca aqui para mim. Colocaram? Se não colocaram, eu espero. Então, começa aqui a matéria. Então, nós temos que fazer matéria para a prova. Não tem ainda. A tia Tânia vai fazer. Quando que vai ser essa prova? No final do mês de setembro. Então, tem um mês para nós trabalharmos e chegarmos aqui. Nós vamos falar hoje sobre colonização inglesa. Então, nós estamos falando agora de América do Norte. Né? Nós vamos ver que é um pouquinho diferente do que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa. Vamos lá. No próximo capítulo, nós vamos falar da organização, de como foi organizado o território português. Então, agora nós temos a página 25, acompanha aí no seu livro, a 26, a 27 e a 28. E aí já tem o final do capítulo e eu já começo no outro capítulo. Por quê? Porque eu tenho que terminar esses outros 2 capítulos no próximo mês, porque vocês vão ter um livro novo. Então tá apertado. Entenderam? Vamos lá. Pode começar aqui para mim, por favor, a Mariana Lourenção. Paralelo entre a colonização ibérica, Portugal e Espanha, e a inglesa. Pode começar, Mariana. A colonização inglesa na América apresentou aspectos diferentes da colonização ibérica, portuguesa e espanhola. As áreas ibéricas de colonização eram muito vastas,
Com enormes possibilidades econômicas, a área inglesa, pequena faixa litorânea do leste dos atuais Estados Unidos, por outro lado, não apresentava grandes vantagens econômicas, que atendessem aos interesses mercantilistas metropolitanos. Então, vamos entender. A colonização inglesa vai ser um pouco diferente da ibérica. Aqui falou assim, ó, as áreas ibéricas, então Portugal e Espanha, eram muito grandes, vastas, com enormes possibilidades econômicas. A área inglesa, que a Mariana leu correndo, tem que ler devagar, senão não entende. A área inglesa, pequena faixa litorânea do leste dos Estados Unidos, por outro lado, não apresentava muitas vantagens econômicas que atendessem aos interesses mercantilistas de mercado europeu, porque metrópole aqui é europeia. Mariana, então vamos ler devagar. Um exemplo disso é o fato de não ter sido encontrada nenhuma riqueza mineral significativa no território. Então vamos entender. Quando os portugueses chegaram à América Portuguesa, logo de cara eles viram que tinha madeira, que é o pau-brasil. Logo de cara, quando os espanhóis chegaram à América Espanhola, eles viram que tinha prata. Então, já tem exploração, já vai render lucro. Os americanos, aqui na colonização da América do Norte, não viram nada, não estava à mostra nada. Então, o que vai acontecer, Mariana? Essa característica pode ser relacionada a um dos fatores que explica o porquê das 13 colônias terem se dissolvido sem um modelo sistemático de colonização por parte do Estado. Se compararmos ao modelo uso espanhol, que buscou praticar um rígido pacto colonial. Outra distinção foi a falta de um projeto de convenção e de educação dos povos nativos por parte dos ingleses protestantes. Aqui nós não vamos ter, anota aí para mim, ingleses protestantes. Então, nós não vamos ter igreja católica forte aqui. Nós vamos ter igreja cristã. Então, a imposição é diferente, a começar pela religião. O que mais, Mariana? Além disso, missionários católicos foram extremamente presentes nas terras americanas colonizadas pelos ibéricos, atuando junto aos índios. O historiador Leandro Carnal destaca ainda que... Pode começar a leitura aí para mim agora? O Heitor. O que o Carnal falou, Heitor? Qual que é a maior diferença, Heitor, entre a colonização ibérica e a inglesa? Heitor? Oi? Por favor. A diferença maior estaria entre a postura colonizadora católica e a protestante. Na Idade Média, a Igreja Católica desconfiou do lucro e dos juros. O ideal católico era a salvação da alma. O progresso econômico era visto com desconfiança. Demônio e riqueza estavam constantemente associados na ética ibérica. Já os protestantes, no entanto, particularmente os calvinistas, desenvolveram uma postura oposta. Deus ama o trabalho e ama a poupança. E o dinheiro é sinal de graça de Deus. Então, observa a diferença. A Igreja Católica foi muito presente
na colonização ibérica, Portugal e Espanha, onde ela pregava que lucro era algo ruim, que lucro era coisa do demônio, não era de Deus. Já para os protestantes, não. Se eu trabalho, se o meu trabalho é honesto, se ele rende dinheiro, lucro, isso é graça de Deus, é divino. Então, por isso que muitas vezes as pessoas só falam assim, já ouvi isso milhares de vezes, por que nós não fomos colonizados pelos ingleses? Por que nós somos esse bando de tupiniquins? Né? Então, vem daí essa pergunta. Porque a forma como nós fomos conduzidos, nós na Península Ibérica, é diferente da América do Norte. Lá falou assim, nós vamos trabalhar e gerar dinheiro. Aqui não, o dinheiro era produzido por meio das riquezas, mas ficava na mão de poucos. E a exploração era muito grande. Ah, quer dizer que não vai ter exploração na América do Norte? Não, vai ter. Mas não tão grande quanto foi aqui. Pode continuar, Marina Dias. Razões. Razões do início da colonização inglesa. Devagar, Marina. A colonização inglesa da América iniciou efetivamente quando as lutas religiosas para implantações do anglicanismo na Grã-Bretanha fizeram que grupos dissidentes católicos, luteranos, presbiterianos e puritanos buscassem na América a liberdade religiosa que não poderiam ter em seu país de origem, como fizeram os peregrinos do navio Mayflower, que fundaram o povoado de New Plymouth, na colônia de Massachusetts, no ano de 1620. Então vamos lá. Esses nomes ingleses é por conta de vocês. Então falou assim, ó. A colonização inglesa, onde? Na América, iniciou-se efetivamente quando lutas religiosas para a implantação do anglicanismo criou grupos dissidentes, separados, como católicos, como luteranos, como presbiterianos, como os puritanos. Esse povo que ficou fora do anglicanismo queria o quê? Ficar livre num local onde pudessem ter liberdade religiosa. Então, quando aconteceu a colonização na América, eles viram aí a possibilidade de vir para cá, num mundo novo, onde eles pudessem ser livres religiosamente falando. Então, eles vieram, e aqui eles vão ter liberdade de culto, e vão trabalhar, e vão gerar riqueza, e vão produzir para o governo inglês. Mas vão produzir. Pode continuar na outra página para a tia Tânia. O Paulo. Vamos, Paulo. O Paulo não está. Pode começar? Ah, por favor, desculpe, está sim. Ao mesmo tempo, os cercamentos dos campos, visando atender ao mercado externo e não mais à agricultura e ao pastoreio para a subsistência, resultaram na expulsão dos camponeses para os centros urbanos, onde a atividade manufatureira não podia absorver toda a mão de obra disponível. Essa nova realidade gerou um clima de instabilidade social na Inglaterra, ameaçando a consolidação da monarquia absolutista. Então, vamos lá. Estava tendo na Inglaterra, lá no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, problemas religiosos. Ao mesmo tempo que estava tendo problemas religiosos, estava tendo problemas sociais. Olha, ao mesmo tempo, o cercamento dos campos. O que é cercar? Cercar de cerca. Fazer imposição, fazer ajuste para tomar conta. Visando atender ao mercado externo e não mais à agricultura,
Então, o que que vai fazer aqui? É para produzir em larga escala. Hoje, por exemplo, para vocês entenderem, o Brasil tem 2 tipos de agricultura que vocês estudam em geografia. Quais são os 2 tipos de agricultura que tem no Brasil? Vamos, desliga os microfones e conversa comigo. A pecuária agrícola. Não. Pecuária e agricultura são 2 formas de trabalho rural. Eu quero saber 2 tipos de agricultura que tem no Brasil. Só a agricultura que eu quero agora. Eu tenho agricultura familiar e eu tenho a agricultura de exportação, que é o agronegócio. Então, eu tenho fazendeiros menores, ou sitiantes, ou com pequenas fazendinhas. Essas pessoas da agricultura familiar, elas trabalham como o nome diz, é agricultura de família. Trabalha lá o pai, a mãe, os avós, os filhos, trabalham e ali eles criam o quê? Eles plantam e criam animais. Galinhas, porcos, vacas, tira leite, faz queijo, planta arroz, planta verdura. Consomem para o dia a dia, porque é uma agricultura familiar de subsistência. E o que sobra? Eles vendem nas feiras, nos armazéns. E o dinheiro que vai produzir vai comprar outro produto. Uma bicicleta, um carro, um trator, alguma coisa que eles precisam. Já a agricultura em grande escala, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir muita soja, muito milho, muito arroz, muito feijão. Comida. Café entra? Não, café não mata a fome. Café é um produto caro, que gera dinheiro, que gera riqueza, mas ele não mata a fome. Se você não bebe café, não faz diferença. Ele só gera dinheiro. É de exportação. Né? Mas ele não mata a fome. Então, aqui falou o seguinte, que nós vamos ter um problema diferenciado, porque nós vamos parar ou vamos diminuir com a agricultura e com o pastoreio de subsistência. Nós vamos produzir em larga escala. E o que vai acontecer com esse povo pequeno? Eles vão ser expulsos do campo. Se eles estão expulsos, estou falando lá na Inglaterra, eles vão para os centros urbanos. Onde eles vão trabalhar? Como? Nas fábricas. Atividade manufatureira. Então, mão de obra manufatureira nas fábricas. Essa nova realidade gerou clima de insatisfação ao povo, à sociedade na Inglaterra, ameaçando a consolidação, ameaçando a monarquia. Continua, Paulo. Paulo? Desliga o microfone, Paulo. Liga aí. Tá bom. Tal fato acabou provocando o início de uma emigração em massa para as terras americanas, durante a época da dinastia Stuart, que significou a possibilidade de liberdade, a possibilidade de enriquecimento para aqueles que aceitaram o desafio. Pessoas que tinham pequenos sítios na região inglesa e que perderam, e que foram trabalhar lá nas fábricas, lá nas cidades, onde eles nem sabiam trabalhar direito, eles viram uma grande oportunidade em se mudarem para a América inglesa. Viram aqui a oportunidade de ter uma fé, de ter liberdade religiosa e de ter um pedaço de terra para plantar. E, se possível, até ficar rico. Se trabalhasse muito, economizasse, poderia até no futuro ficar rico. Então, foi um achado, foi ótimo, foi uma oportunidade. Continua, Mariana Miar, por favor. Esses, aqui não. Aqui, esses contingentes de imigrantes. Esses contingentes de imigrantes eram formados principalmente por ingleses, mas também por indivíduos das mais diversas origens que haviam se retirado de seus países por motivos semelhantes. Então, nós vamos ter uma migração grande. A América, Mariana, pode continuar. A América passou a ser vista, então, como uma saída para aqueles que desejavam buscar novas oportunidades de vida.
Os que possuíam seus próprios recursos transferiram-se para o novo continente, constituindo as primeiras comunidades de pequenos proprietários. Mas aqueles que não tinham recursos e que não podiam pagar sua passagem e a de seus familiares, sujeitavam-se à servidão por contrato. Indentured servants. Tinham sua viagem paga por um fazendeiro ou armador, comprometendo-se, em troca, a trabalhar sem remuneração por um período que variava de 4 a 7 anos. Posteriormente, ao cumprimento desse contrato, esses colonos recebiam um lote de terra. Então, vamos entender, ó. Tinha duas maneiras de vir. Os que possuíam seus próprios recursos se mudavam, se transferiam para o outro continente. Quem não tinha dinheiro vinha trabalhar, servir, fazia um contrato com o fazendeiro de trabalhar de 4 a 7 anos para pagar a passagem e a instalação aqui. Quando vencia esse período, eles tinham possibilidade de receber. Os colonos recebiam um lote de terra. Esse lote de terra aqui não é igual o lote da nossa casa aqui na cidade, não. Esse lote de terra é um mini sítio, onde eles iam poder plantar e ter animais e produzir o que seria no início uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar. Mas se trabalhasse muito e